Artigo 447. Nos contratos onerosos, o alienante responde pela evicção. Subsiste esta garantia, ainda que a aquisição se tenha realizado em asta pública. Artigo 448. Podem as partes, por cláusula expressa, reforçar, diminuir ou excluir a responsabilidade pela evicção. Artigo 449. Não obstante a cláusula que exclui a garantia contra a evicção, se esta se der, tem direito o evicto a receber o preço que pagou pela coisa evicta, se não soube do risco da evicção ou, dele informado, não o assumiu. Artigo 450. Salvo estipulação em contrário, tem direito o evicto, além da restituição integral do preço ou das quantias que pagou. Inciso 1. A indenização dos frutos que tiver sido obrigado a restituir. Inciso 2. A indenização pelas despesas dos contratos e pelos prejuízos que diretamente resultarem da evicção. Inciso 3. As custas judiciais e aos honorários do advogado por ele constituído. Parágrafo único. O preço, seja a evicção total ou parcial, será o do valor da coisa na época em que se venceu e proporcional ao desfalque sofrido no caso de evicção parcial. Artigo 451. Subsiste para o alienante esta obrigação, ainda que a coisa alienada esteja deteriorada, exceto havendo dolo do adquirente. Artigo 452. Se o adquirente tiver oferido vantagens das deteriorações e não tiver sido condenado a indenizá-las, o valor das vantagens será deduzido da quantia que lhe houver de dar o alienante. Artigo 453. As benfeitorias necessárias ou úteis não abonadas ao que sofreu a evicção serão pagas pelo alienante. Artigo 454. Se as benfeitorias abonadas ao que sofreu a evicção tiverem sido feitas pelo alienante, o valor delas será levado em conta na restituição devida. Artigo 455. Se parcial, mais considerável for a evicção, poderá o evicto optar entre a rescisão do contrato e a restituição da parte do preço correspondente ao desfalque sofrido. Se não for considerável, caberá somente direito à indenização. Artigo 456, revogado pela Lei nº 13.105 de 2015, em vigência. Artigo 457. Não pode o adquirente demandar pela evicção, se sabia que a coisa era alheia ou litigiosa. Seção 7. Dos contratos aleatórios. Artigo 458. Se o contrato for aleatório, por dizer respeito a coisa ou fatos futuros, cujo risco de não virem a existir um dos contratantes assuma, terá o outro direito de receber integralmente o que lhe foi prometido, desde que, de sua parte, não tenha havido dolo ou culpa, ainda que nada do avançado venha a existir. Artigo 459. Se for aleatório, por ser objeto de coisas futuras, tomando o adquirente a si o risco de virem a existir em qualquer quantidade, terá também direito o alienante a todo preço, desde que, de sua parte, não tiver concorrido culpa, ainda que a coisa venha a existir em quantidade inferior à esperada. Parágrafo único. Mas, se da coisa nada vier a existir, a alienação não haverá, e o alienante restituirá o preço recebido. Artigo 460. Se for aleatório o contrato por se referir a coisas existentes, mas expostas a risco, assumido pelo adquirente, terá igualmente direito o alienante a todo preço, posto que a coisa já não existisse em parte ou de todo no dia do contrato. Artigo 461. A alienação aleatória a que se refere o artigo antecedente poderá ser anulada como dolosa pelo prejudicado, se provar que o outro contratante não ignorava a consumação do risco a que no contrato se considerava exposta a coisa. Seção 8. Do contrato preliminar. Artigo 462. O contrato preliminar, exceto quanto à forma, deve conter todos os requisitos essenciais ao contrato a ser celebrado. Artigo 463. Concluído o contrato preliminar, com a observância do disposto no artigo antecedente, e desde que dele não conste cláusula de arrependimento, qualquer das partes terá o direito de exigir a celebração do definitivo, assinando prazo a outra parte que o efetive. Parágrafo único. O contrato preliminar deverá ser levado ao registro competente.